Olá galera, beleza? Eu sou o Calma Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calma Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje, galera, no vídeo de hoje é um vídeo de anime. Como você sabe, como eu sempre faço vídeo de anime nessa semana, e toda semana eu faço vídeo de anime. Ou melhor, quer dizer, eu faço às vezes na semana, ou no meio para o final de semana eu venho fazer vídeo de anime. E hoje o vídeo de anime que eu vou fazer é sobre Naruto e One Piece. O que esses dois animes têm em comum? O anime do pirata que se estica e o anime do ninja irritante que quer ser Hokage. Tudo isso eu vou falar tudo nesse vídeo, certo? Então dá um like antes de começar o vídeo. Comenta e dá o like e comenta o que você acha desses dois animes. Eles têm muita coisa em comum? São parecidos, como eu vou dizer agora? Então, comenta aí, tá bom? Que eu quero saber. E dá o like. Bom, bora lá então. Bom, One Piece é um anime sobre o mundo pirata. Sobre o mundo dos piratas. Mas não é só isso não. Sobre século perdido, a marinha, o governo mundial, Laugh Tale, sobre o tesouro que o rei dos piratas, Gold Roger, deixou lá em Laugh Tale, né, e foi executado em Logtown e disse que o seu tesouro estava lá. E começou a grande era dos piratas, que fez vários piratas irem para Grand Line para ir atrás do tesouro, que não tem na Grand Line. Eu achei que tava na Grand Line quando eu tava assistindo esse anime em 2025, mas não. O tesouro do Roger tá lá em Laugh Tale, no novo mundo. Então, cara, começou a era dos piratas e todos os piratas foram pra Grand Line pra atrás desse tesouro. Só que aí teve gente que morreu na Grand Line, muita gente dizendo que a Grand Line é o cemitério dos piratas, porque era uma muito agitado de você atravessar pra a Grand Line, certo? E aí, enfim. E etc. E a gente tem um pirata de chapéu de palha chamado Luffy, Monkey D. Luffy, que diz que quer se tornar o rei dos piratas. Só que para isso ele tem que recrutar um bando, ele tem que fazer um bando pirata. Como ele é só um capitão pirata sem um navio, sem uma tripulação, ele vai atrás de uma tripulação. Ele recruta Zoro quando acha ele em Shawtown, numa base da marinha que está sendo prestes a ser executado, só que ele não sabia que ele seria executado pela marinha daqui a alguns dias. E ele aceitou, né, ser crucificado numa cruz. Não crucificado, ficar preso de uma cruz. Mas ele não sabia que ele iria morrer ali, mas ele preferiu se juntar ao bando do Luffy do que morrer, porque ali o Zoro não podia morrer de forma alguma, porque ele tinha uma promessa a cumprir para sua amiga Kuina, né, de ser o maior espadachim mais forte do mundo. Exatamente, certo? E etc, certo? Enfim, continuando. E aí você sabe, aí vem a Nami, o Sop, Sandy, a Nami trai o Luffy, depois vai pra viver lá na tal dela. Acontece algumas coisas no arco de Arlong Park, e aí Arlong mente pra Nami que ia libertar a Vila Kokoyashi, e sobre os 100 milhões de beris, ele mente pra ela, e aí Luffy chega e a Nami, chorando, pede ajuda pro Luffy, certo? E aí ele vai meter porrada no Arlong, lá no Arlong Park, e liberta a Vila Kokoyashi e etc, certo? Enfim, aí depois, assim por diante, o anime se segue pra logo e tal. Mas eu não vou falar disso não, porque agora eu vou falar sobre o anime de Naruto.
Naruto é um anime sobre o mundo shinobi, sobre um mundo ninja. E na época de Naruto, tava em época de guerras, você sabe como é que era o mundo shinobi, repleto de guerras. Sempre acontecia guerras, né? Assim, nações sempre tinham preconceito com umas às outras. Era shinobi da pedra, matando algum shinobi da folha, lutas, conflitos de guerra, batalha, e aí acabou que isso aconteceu, né? Por algum tempo, eu acho que lá, eu acho que foi o Indra que fez isso. O porquê que Naruto entrou em um colapso de guerra foi por causa dele, por causa que ele quis usar o poder em vez do amor e o laço e a amizade, certo? E aí ele acabou querendo poder, e acabou criando até um clã chamado Uchiha, pra ter poder, né? Eu acho. Não sei se eu tô errado com os comentários. E aí, a ideia depois disso, aí surgiu as guerras, sem parar, certo? A primeira grande guerra ninja, que o Tobirama era o segundo Hokage, a segunda grande guerra ninja. Aí teve a terceira grande guerra ninja, que o Minato ainda não era o quarto Hokage ainda. Mas depois foi ver, era depois, e aí, antes do final do Shippuden, a quarta grande guerra ninja, que foi declarada pela Akatsuki para capturar o Naruto e o Killer Bee, 8 caudas e o 9 caudas, certo? E aí foi uma guerra que a Akatsuki declarou, ressuscitando alguns shinobis lendários do passado, e aí acabou, né? Acabou que esses shinobi do passado que foram ressuscitados enfrentaram alguns ninjas das forças aliadas, porque essa aqui foi a primeira guerra das forças aliadas das 5 nações: a aldeia da folha, a aldeia da areia, a aldeia da pedra, a aldeia da nuvem e a aldeia da névoa. Eu falei aldeia da névoa antes? Não falei, certo? E aí as 5 nações lutaram nessa guerra. Bom, no final, digamos que as 5 nações ganharam. Quer dizer, quem ganhou foi o Madara, né? Porque ele queria fazer o Tsukuyomi infinito pra fazer todo mundo dormir e ter um sonho infinito. Aí ele ganhou. Mas podemos dizer que aqui as 5 nações ganharam depois, né? Porque depois o Madara foi derrotado depois, enfim, e etc. Enfim, agora falando sobre o Naruto. Naruto é um órfão, uma criança que tem um demônio dentro dele chamado Raposa de 9 Caudas, o Kurama, que é uma besta com cauda, que eu acho que eu posso dizer que é a biju mais procurada de Naruto. Se alguém quer usar uma besta com cauda pra usar pelo mal, o Kurama, o 9 Caudas é a besta essencial para ser capturada. Como ela não foi capturada até hoje, eu não sei. Deve ser porque o Naruto é muito forte junto com ela e sei lá o que. Enfim, deixando isso de lado, bom. E acontece que Naruto ia nascer e claro que o Minato teve uma ideia bem tola, né? Vamos dizer, sei lá, a 9 Caudas dentro do filho dele, deixar ele sozinho, ele morrer junto com a esposa dele, a Kushina, deixar ele sozinho na aldeia, um monte de gente desprezando ele, com mau olhar pra ele, com medo de que ele destruísse a aldeia da Folha. Putz, isso aí não foi uma boa ideia não, Minato. Mas ele disse o motivo por que ele fez isso. Porque ele acreditava que ele dominaria esse poder. E ele o dominou, certo?
Mas mesmo assim ele foi um péssimo pai. Ter selado 9 caudas dentro do Naruto foi uma ideia bem tola, ninguém nada. Mas tirando isso, ok. Bom, Naruto sofre muitas coisas na infância, tem uma infância muito triste, de muita gente ter desprezado ele com um olhar horrível nos olhos, só porque ele era um garoto que tinha um demônio que quase destruiu a aldeia. Por isso que os adultos enxergavam Naruto como um fracassado que sempre repetia em jutsu de clonagem, um fracasso, um perdedor, enquanto o Sasuke era o melhor da turma e ele o pior e o fracassado. Quem que nem o Kakashi dizia? Você fala como se fosse o melhor, Naruto, mas você é o pior. Pois é. Mas depois, no Shippuden, ele dá a volta por cima, fica mais forte e mostra que ele é capaz de fazer isso mesmo. Deu a volta por cima e virou um grande shinobi. E foi o herói da quarta grande guerra ninja e depois virou o 7º Hokage em Boruto. Então ele não é pouca coisa não. Ele é isso aí mesmo. Enfim, etc. Ao correr do anime ele fica mais forte, desenvolve o Rasengan. Quer dizer, o único jutsu dele que ele faz é só o jutsu clone das sombras. Só esse. Mas ele tem a Kurama também. Mas ele não usava no anime porque... Não, ele não precisava da ajuda dela. Mas ele tinha que precisar, né? Porque ela era do corpo dele que ele tinha todo aquele poder, certo? E etc. Tem até um episódio de Naruto Shippuden dos 240 e pouco episódio que ele consegue dominar o 9 caudas, né? E consegue ter um chakra incrível e etc. Inclusive até ele consegue fazer amizade com a Kurama também depois. Aí os dois viram grandes amigos. Podemos dizer, né? Enfim, deixa isso quieto. Enfim, acho que eu já falei coisas demais sobre o anime de Naruto, né? Acho que você já entendeu um pouco como é que é One Piece e Naruto, certo? Agora eu vou falar. One Piece é um anime. Eu sei que muita gente critica One Piece. Quer dizer, não é que criticam, tem gente que não quer mais assistir o anime porque é muito longo, 1169 episódios é muito longo, não dá pra mim, chega. Sim, eu sei, eu te entendo, é muito longo, mas dá pra assistir, cara, mesmo sendo um anime longo, dá pra assistir, cara. Assiste aí, mano. Segunda-feira passada, não, nessa aqui, saiu um episódio novo, 1169, o Gabana apareceu. Inclusive, segunda-feira que vem eu vou fazer um vídeo sobre o episódio 1170, certo? Etc. Muito bom, o último episódio que saiu, imagina um próximo, Luffy versus Gaban, mano. Ô, louco, muito bom. Daqui a pouco começa a guerra do futuro de One Piece. One Piece é um anime muito bom, engraçado, divertido, sobre piratas, o século perdido, que eu quero muito saber. Sobre os G, quero muito saber. Sobre os segredos do governo mundial, as raças de One Piece que tem, e muitas coisas que tem que ser reveladas no final do anime, quando o Luffy encontrar o One Piece. É um anime muito bom. E também é sobre o companheirismo, certo? Do Luffy com seus companheiros. E em Naruto é sobre a amizade e os laços. Quando você... também sobre o amor, a amizade e os laços que você faz com seus amigos, certo? Isso que é. E também você também amar o seu inimigo, né? Porque o Naruto tinha um inimigo, Sasuke, que deixou a aldeia para ter poder para derrotar o seu irmão mais velho, o Itachi, e se vingar do clã, certo? Mas depois os dois se enfrentam no final, e aí acaba que um acaba, né, sendo amigos, né, de verdade, enfim, e etc, enfim. Mas o que eu posso dizer? Naruto e One Piece são parecidos. Amizade, companheirismo, pirata, ninja, shinobi e outras coisas são bem parecidas. Não vou falar mais nada porque o vídeo já tá ficando longo.
é isso, vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, comenta aí o que você acha sobre One Piece e Naruto. São ótimos animes? Pra mim, Naruto é pra mim o melhor anime que eu já vi até agora. Quer dizer, tem outros animes que eu vou ver ainda. E também One Piece também pode me impressionar também na guerra que vai vir aí, quem sabe, né? Será? Não sei. Mas é isso, vou ficando por aqui. Até amanhã e tchau. E comenta aí o que você acha desses dois animes e se são parecidos ou não. Comenta aí. Tchau.